Fala galera, eu sou Marco Rivera, vou me introduzir brevemente aqui. Eu trabalho com Houdini há uns 9 anos, alguns me conhecem pelo meu curso Houdini Essentials, que nasceu em parceria com o VidaDmotion, hoje em dia ele é independente. Eu no momento trabalho fixo na Globetrotter, é um estúdio de VFX, faz trabalhos bem legais e não vou me estender muito aqui. Hoje eu vou falar então sobre Machine Learning e Inteligência Artificial dentro do Houdini ou em conjunto com o Houdini. E na verdade essa é uma apresentação que eu fiz no SP Hug, um evento que teve um encontro de Houdini. Foi alguns dias atrás e foi transmitido ao vivo, mas teve alguns problemas técnicos que a minha parte acabou não aparecendo e não ficou gravado, então algumas pessoas não conseguiram assistir, né, que não foi pessoalmente no evento, então sugeriram eu regravar a apresentação aqui e postar no meu YouTube, então isso que eu vou fazer agora. Então vamos lá, em primeiro lugar, esse tema, né? Se vocês estão vendo aí eu trazendo esse tema para apresentar, devem estar imaginando que eu sou alguém muito entendido do assunto, alguém muito experiente, mas não é o caso, né? Faz poucos meses que eu passei a dar uma atenção maior para esse tema e por que então resolvi fazer uma apresentação sobre isso num evento. O que acontece bom, em primeiro lugar, para ser sincero, eu não estava muito afim de apresentar de novo esse ano, porque eu apresentei no evento do ano passado, eu queria ver rostos novos apresentando, mas ninguém propôs nada e eu já tinha me oferecido para apresentar alguma coisa possivelmente. E aí eu pensei, bom, já que eu vou me dedicar a elaborar uma apresentação, seria interessante eu aproveitar para estudar algo novo, né? Na verdade, especificamente nesse tema, é algo que eu já estava na cabeça. Então, aproveitei e pensei, vou estudar algumas coisas novas nesse assunto e compartilhar com a comunidade. Então, eu fui atrás de algumas coisas que eu já estava interessado em aprender dentro dessa temática geral, né? Então, basicamente, tem 2 assuntos dentro disso que eu estava com interesse. Então, o primeiro seria os nodes nativos de Machine Learning que surgiram no Houdini 20.5. Então, é novidade, porque neste momento a versão atual é o Houdini 20.5. Então, tem alguns recursos novos de Machine Learning que saíram nele e que eu não vejo muito se falar sobre eles, né? Eu ouvi algumas coisas, mas ainda é algo muito, digamos, misterioso. Então, é um assunto que está no escuro, não vejo ninguém falar disso, então eu queria, se possível, ver o que eu consigo fazer com isso e trazer para a apresentação aí, compartilhar com vocês. Outro assunto, dentro dessa temática geral, mas que não é dependente do Houdini, seriam como a gente pode usar ferramentas externas de inteligência artificial, né, como ChatGPT, ConfUI, enfim, geradores de modelo 3D, o que existe no momento aí no mercado já atualmente que já dá para usar aí realmente no nosso trabalho a favor. Ignorem aí alguns logos que estão bizarros aí, porque essa imagem aí, assim como muitas da apresentação, foram geradas pelo ChatGPT. Então é só ilustrativo. Então, bom, e no fim das contas eu acabei mesclando um pouco as duas ideias, eu acabei trazendo esse segundo assunto aqui para o primeiro que eu comentei, né? Então, começando aqui por esse primeiro assunto aí, que é o que eu acho mais interessante por ser diferente, como eu falei, é algo que eu não vejo ninguém falar disso, são nodes aí, recursos novos do Houdini atual. Então, eu queria ver o que é possível fazer com isso. Então, só para dar um histórico, né? Porque assim, lembrando, no dia da apresentação eu perguntei quem que já conhecia isso e realmente quase ninguém sabe da existência desses recursos aqui e basicamente ninguém mexeu nisso. Do pessoal que estava na apresentação ali, só uma pessoa, né? Só o Fabrício Chamon ali que sabia, que já tinha alguma experiência com isso, que ele também apresentou coisa bem interessante, aliás, vou ver se depois eu consigo
colocar algum link para o que ele fez. Mas vamos lá, então só agora explicando a minha trajetória sobre esse assunto, né? Quando surgiu o Houdini 20.5, quando ele foi lançado, teve vários vídeos, apresentações, como sempre, né? E no meio ali, mostrando os recursos, eu vi que tinha algumas coisas de machine learning, né? Algumas novidades. Mas a minha primeira impressão é que tinha alguma coisa de filtro de pós-produção para imagem, né? 2D, que não me pareceu nada muito interessante, assim, nada muito diferente de coisas que você vê, enfim, em outros lugares. E uma coisa mais diferente ali que tinha sobre isso tinha uma demonstração lá de um recurso de machine learning usado para deformação de músculos. Então a ideia é que ele basicamente substitui o sistema de simulação de músculo para um resultado semelhante usando machine learning de um jeito que você consegue em tempo real, né, mexer na pose do personagem e ver a deformação do músculo, como se fosse o resultado de uma simulação. Então me pareceu algo bem interessante, só que assim, era muito específico, né, tipo, do que eu tinha entendido. Eu achei que era uma ferramenta específica para esse caso de deformação de músculo, e no meu caso também não é algo que chamou muita atenção para o meu uso, porque já fiz vários tipos de efeitos de personagem, mas eu nunca precisei chegar ao ponto de usar o sistema de músculo especificamente, então para mim também não é um recurso que está ali dentro do que eu uso, do que eu usaria no meu dia a dia, né? Então falei, legal que está começando a ter recurso de machine learning, mas eu achava que era uma ferramenta específica para isso. Mas certo dia ali numa conversa em algum dos grupos aí, a gente estava falando sobre esse assunto e alguém falou que na verdade não era uma ferramenta específica de deformação de músculo. Na verdade, esse sistema aí, esses novos recursos que foi usado para fazer essa deformação de músculo, na verdade é um sistema que te permite treinar o seu próprio modelo de IA para fazer o que você quiser. Quando ele falou isso, eu fiquei muito curioso, achei bem interessante essa ideia, mas ao mesmo tempo é um tanto vago assim, né? Tipo, legal, posso fazer o que eu quiser, mas o que isso quer dizer exatamente, né? Até onde isso vai, como funciona, o que exatamente é o que eu quiser, né? Então eu quis entender melhor, fui um pouco atrás do que poderia se fazer com isso. Então eu fui atrás da documentação. Só que quando eu comecei a ler ali parte da documentação, a impressão que eu tive é que era algo mais complicado do que eu imaginava, algo que não era assim acessível para, digamos, qualquer usuário, era só para gente muito cabeçuda aí que estava envolvida em machine learning mesmo, então eu acabei desencanando naquele momento. Aí teve um dia que eu assisti ali, eu vi que saiu esse vídeo no canal de YouTube do Houdini oficial, né? Machine Learning para o artista de Houdini. E aí eu fiquei curioso, né, para ver o conteúdo, e era justamente sobre isso, né? Então ele falava sobre o processo de treinar, fazer o seu modelo aí com Machine Learning, e a apresentação toda girava em torno ali do exemplo de deformação de músculo, né? Mas ele ia explicando que aquilo era algo mais abrangente, né? Que aquilo era só um exemplo de uso. Então tudo girava em torno desse exemplo, mas ele foi explicando de uma forma mais abrangente, que me esclareceu muita coisa. E o principal conceito, diria, que eu tirei dessa apresentação, né, que eu entendi sobre como funciona esse processo. Então basicamente esse processo aí com o sistema de machine learning dentro do Houdini, ele consiste basicamente em você ensinar a máquina a fazer uma função específica através de exemplos. E então, como funcionam esses exemplos, né? Um exemplo seria um input e um output, que esse output no caso é chamado de target, que seria o resultado esperado para aquele input. Então, vamos supor, você vai mostrar para o computador, basicamente, se o meu input... E o input assim, vamos lá, o input pode ser uma geometria, pode ser uma imagem e acho que pode ser volume também, mas no caso eu só cheguei a experimentar com geometria, né? Então
pensando nisso, o input vamos considerar que é uma geometria. Então você tem o output, que é o que você espera como resultado para aquele input, né? Então, um exemplo é, se eu tenho o input assim, eu espero um output desse jeito aqui. Isso é um exemplo. Aí, vou dar outro exemplo onde eu tenho um input diferente. Então, para esse outro input, eu tenho um outro output esperado para aquele outro input. Então, através de muitos exemplos, eu vou mostrando, né, para cada input qual que é o output que eu espero, e assim, digamos que eu ensino o computador o que ele tem que fazer, né? Então, através de muitos exemplos desse, ele vai notar, digamos, um padrão entre input e output, e assim ele vai entender o que se espera que ele faça quando você der um novo input para ele. E no caso ali, como eu falei, estava girando em torno ali daquela cena exemplo, a cena modelo de deformação de músculo, né? Então, naquele caso, os inputs eram poses do personagem, né? Então, vamos supor que você tem uma pose assim do personagem, e aí o output é a malha com a deformação que se espera para aquela pose, né? Então, se eu estou contraindo esse músculo aqui, você espera ter aqui, né, um volume maior, enfim, uma deformação adequada do músculo para aquela pose. Então, eles tinham um sistema onde sorteavam várias poses diferentes, né? Para cada exemplo era sorteada uma pose diferente do personagem, e o output era a deformação de músculo que se espera para aquela pose, né? E no caso, usava simulação de músculo mesmo, né? Então, para cada pose dessa, fazia uma simulação de músculo para gerar esse output do exemplo. Então, assim, fazia proceduralmente, né, um monte de exemplos desse para poder fazer o treinamento do modelo. E uma vez que treinou o modelo, né, daí você dá um novo input, né, daí você coloca uma pose ali, e aí ele mesmo vai gerar o output com o resultado ali que se espera, né. E aí no fim da apresentação desse vídeo que eu estou falando, né, alguém ali na plateia tinha perguntado para ele que outros exemplos você imagina, né, de aplicação para isso. E aí os exemplos que ele deu foram 3, foram esse exemplo que já foi da simulação, que já foi da apresentação, né, o de deformação de músculos, substituindo o que seria simulação de músculos. Então você tem o mesmo resultado, né, ou parecido com o de uma simulação, mas em tempo real. E aí outro exemplo que ele deu, deformação de cabelos, na mesma ideia, também substituindo o que você faria com uma simulação de cabelo, mas usando machine learning. E aí outro exemplo também com deformação de tecidos. Então, mesma ideia, você tem a roupa ali do personagem, você espera que você normalmente vai usar uma simulação ali, tipo de Vellum, né, para deformar o tecido junto com o personagem. Então, também dá para usar machine learning na mesma ideia, né? Você faz o mesmo treinamento, o mesmo processo aí. Então, ele deu 3 exemplos diferentes, mas no fim eram coisas similares, né? Era a mesma ideia, assim, né? Então, são 3 casos de efeitos de personagem, onde o treino é tudo a mesma ideia. Você treina com poses diferentes ali, usando simulação, e depois você tem uma ferramenta que consegue te dar esse resultado em tempo real. E uma observação aí é que esse treino aí, nessa ferramenta que você cria, é específica para aquele personagem. Quando você treina um modelo, ele funciona para um tipo de geometria com uma topologia específica. Então, se você treina dentro de você faz o treino do modelo com um personagem específico, todos os exemplos têm que ser o mesmo personagem, né? Tem que ser uma geometria com a mesma topologia, né? A mesma quantidade de pontos. Então, o modelo vai ser treinado para aquele personagem específico. Não tem como você treinar com esses recursos um modelo que faça essa deformação de músculo ou o que for para qualquer personagem. É algo que tem que ser feito, tem que ser treinado especificamente para o personagem. E aí, sobre isso, eu achei que justamente, legal, mas acaba sendo, todos os exemplos que ele deu são meio que a mesma coisa, né? Eu queria entender para que mais eu poderia usar aquilo, algum caso mais diferente de preferência. Porque, assim,
eu não me agradava tanto a ideia de você ter que fazer, de você usar o machine learning para fazer algo que você pode fazer sem machine learning, né? Porque a questão aí vale a pena você fazer esse processo todo de treino, né? Que é um tanto complexo, para você usufruir dessa velocidade mais rápida? Porque nos casos que eu trabalho, assim, né? Geralmente eu trabalho com publicidade, que são vídeos menores, né? Você tem ali um comercial de, sei lá, 30 segundos e se repete ali, se você tem um personagem lá, ele vai aparecer em algumas cenas e tal, mas não vai ser assim. Eu acho que só compensaria fazer todo esse processo se for para algo mais longo, né? Ou um longa-metragem ou uma série onde você vai usar o mesmo personagem muitas vezes, porque aí, ok, aí eu entendo que compensaria você fazer todo esse processo de treino para depois usufruir dessa agilidade em muitas cenas que você vai trabalhar, né? Porque senão, no meu caso, que faço coisas mais curtas geralmente, não vale a pena, não vale o trabalho, né? São poucas cenas que eu vou fazer com aquele personagem, é mais fácil fazer logo a simulação mesmo de algumas cenas e pronto, do que fazer todo esse processo para ganhar alguma agilidade. E aí, então, pensando, né, o que eu poderia fazer com isso? Primeiro, no caso aí dessa deformação de músculo, né, o treino ali nessa cena exemplo precisou de 16 mil exemplos para poder treinar o modelo, né? Assim, não é que precisou, na verdade você faz com quanto você quer, né? Mas a questão é, quanto mais exemplos você der, melhor vai ser a precisão, só que também, claro, mais pesado vai ficar, digamos assim. Então, esse foi o número que eles chegaram, digamos que foi um bom número, assim, que deu um resultado bom, um resultado convincente e consistente, e ao mesmo tempo não ficou tão pesado quanto ficaria com mais exemplos. Mas enfim, né? Então foi um exemplo aí do caso de 16 mil exemplos necessários para treinar o modelo. Então essa é uma quantidade de exemplos que é inviável você criar manualmente, né? Você, para poder conseguir gerar uma quantidade dessa de exemplos, você vai precisar criar um setup procedural que faça automaticamente, né, aquele resultado para você poder treinar o modelo. Então, no fim das contas, você está querendo ensinar uma função específica ali, né, para o modelo de machine learning, e para isso, para você ensinar ele a fazer uma função, você precisa desenvolver uma ferramenta que faça essa mesma função, para poder criar esses exemplos nessa quantidade. Mas aí então, se você já criou uma ferramenta que faz essa função, por que você vai se dar o trabalho de treinar um negócio para gerar uma ferramenta que faz essa função, que você já fez a ferramenta? Então, esse foi um dilema que eu fiquei um pouco frustrado, assim, né? Porque pensei, raramente vai compensar, eu acho, fazer isso, né? A não ser como nesses exemplos aí de simulação, ok, você gera uma ferramenta que funciona mais rápido do que a sua original, mas são poucos casos, eu diria, que vai compensar fazer isso. Então eu queria saber, né, eu tinha curiosidade para saber se teria outra forma que não dependesse dessa situação. Então eu pensei, será que seria possível fazer algo mais simples com poucos exemplos? Porque a gente está falando ali de deformação de músculo, é um sistema complexo, então, ok, é esperado que precise de bastante exemplos para isso funcionar, mas talvez, eu pensei, se tivesse uma situação mais simples, talvez poucos exemplos já fossem suficientes, né? A ponto de eu conseguir criar manualmente esses exemplos, né? Então, dessa forma, não depender de gerar uma ferramenta procedural para isso. Será que seria possível isso? Então, eu perguntei para o ChatGPT. E para quem não sabe, existem os GPTs personalizados, né? Então, você pode falar no chat normal, mas tem esses GPTs que são treinados aí, instruídos para funções específicas, né? Você pode treinar o seu próprio ou você pode acessar aí GPTs públicos. E no caso do Houdini, você encontra vários por aí. Eu também já treinei o meu. Com a documentação mais atual do Houdini, né, para ele ter um entendimento maior do assunto.
Então isso é bem útil, né? Tem muitos defeitos, está longe de ser perfeito, mas ajuda, né? Então eu trouxe essa questão para o ChatGPT, né? Será que com uma situação mais simples dessa eu consigo fazer com poucos exemplos? E ele falou, claro, consegue sim, dá para fazer se for uma situação mais simples. Eu te ajudo. Ele já sugeriu ali um setup, ali uma cena exemplo para fazer, só que ele sugeriu algo ali que era, digamos, relativamente simples, mas era mais complicado do que eu queria. Eu queria, a princípio, algo muito simples, só para realmente aprender a usar esse sistema de machine learning, né? Só para entender como funciona esse setup. Então, eu pensei, eu quero a aplicação mais simples possível, né? Qual que é o setup mínimo para eu fazer o machine learning? Então, eu falei para o ChatGPT, eu quero fazer algo muito simples. Eu pensei no seguinte, aí eu falei, vamos supor que eu crie um exemplo, né? Um exemplo para treinar um modelo, um exemplo onde o input é um valor numérico 3 e o output é 4. Aí eu vou dar outro exemplo onde o input é 65 e o output é 66. Aí eu falei para ele, com esses exemplos, você consegue entender o que eu estou querendo ensinar, né, para esse modelo? E ele respondeu super bem, assim, ele falou, sim, eu entendi que você quer ensinar que o output é o input mais 1. Aí eu falei, perfeito, é isso mesmo, ele entendeu exatamente o que eu tô querendo, né? Então, aí eu falei, então será que eu consigo, essa lógica funciona para eu treinar o modelo? E será que, num caso com uma lógica simples como essa, será que eu consigo, por exemplo, só com 2 exemplos treinar o modelo? E ele falou, sim, esse é um exemplo muito simples, então realmente dá, né? Provavelmente 2 exemplos é pouco, mas com poucos exemplos deve ser suficiente aí. Então, eu vou te ajudar aí a montar esse setup. Falei, beleza. E aí ele me passou ali um passo a passo, né? Digamos, como montar esse setup. Mas acabou que ele inventou algumas coisas que não existem, né? Ele falou para usar nodes que não existem. Então, às vezes acontecem umas coisas desse tipo, né? Principalmente estamos falando aí de recursos novos, né? Que não tem muita informação por aí, apesar dele, esse GPT personalizado, ele tem acesso à documentação, mas mesmo assim ele acabou alucinando e, enfim, não foi o melhor caminho para aprender esse setup. Então, eu tive que ir da forma tradicional atrás das informações, né? Eu fui atrás da cena exemplo que a SideFX fornece ali, da deformação de músculos, que era bem complicado, eu achei assim, para poder entender, né, para poder aprender esse setup mínimo do machine learning. Eu achei que estava muito difícil porque tem muita coisa acontecendo nessa cena, né, coisas que são específicas desse setup aí, né, de personagem, de deformação de músculo. Então tem muita coisa acontecendo na cena, e da parte de machine learning tem um pouquinho de coisa acontecendo em cada parte, né? Tava meio que difícil juntar as peças, entender aí o que seria esse setup mínimo que eu preciso para treinar algum modelo. Então, aí eu fui atrás de documentação também, né? Para me ajudar a entender. Então, depois de muito esforço aí, vendo a documentação e também essa cena exemplo, eu consegui chegar num setup ali que funciona. Então, no fim das contas, funcionou assim o setup, né? Primeiro, o processo para criar um exemplo. Então, como eu falei, o que eu queria era só um input-output numérico, né? Um número simples. Então, para isso, como eu precisava de uma geometria de input, né? Então eu criei só um ponto, e nesse ponto eu criei um atributo que eu chamei de num, né? De número. Então, isso é o meu input. É só um número, né? Um ponto com um número. E aí o output seria pegar esse mesmo input e gerei um novo atributo que eu chamei de numTarget, e o valor dele é num mais 1. Então, esse é o meu output. É a mesma coisa que o input, só que mais 1. E aí, então, esses são os nodes aí, né? Tem o input e o output. Você liga nesse node mlExample para dizer, então,
esse é o input e esse é o output do exemplo. E tem esse outro node em seguida, ml example output, que exporta ali um arquivo dataset.raw, uma extensão específica aí que precisa para funcionar o sistema. E aí, para funcionar múltiplos exemplos de uma vez, né, para você não precisar duplicar esse setup um monte de vezes, você pode ter uma opção que você marca nesse node aí do ml example. Posso usar o mouse aqui, nem estava pensando nisso. Enfim, nesse node aqui você tem a opção de... Você marca ali, né, para usar packed geometries, né, geometrias empacotadas, para poder usar múltiplos exemplos. Então, dessa forma, você pode pegar múltiplos inputs e múltiplos outputs. Tem que ser a mesma quantidade, claro, né, porque o input 1 vai corresponder ao output 1 e assim por diante. Então, é só você dar um pack em cada um. E aí você importa, você junta tudo, né? Pega todos os inputs que estão empacotados, dá um merge e pluga isso no input. Mesma coisa com o output. Então, dessa forma você consegue salvar aí esse arquivo dataset que ele salva com vários inputs e vários outputs de uma vez só, né? Ou seja, vários exemplos em um arquivo só. Depois que você salva esse arquivo, depois tem esse outro node que importa esse dataset.raw. Então, nele você só precisa falar ali as dimensões dos componentes, que é, na verdade, você falar quantos atributos você tem de input e de output. E aí você tem o treino do modelo de fato, que ele acontece tem que ser dentro de uma top network. Então esse quadrado aqui está mostrando o que tem dentro dessa top network. Então aqui é bem simples, ele só tem esse node aqui para importar a informação que vem desse arquivo aqui do dataset. E esse aqui é o node que faz o treinamento de fato. Então chama ML Regression Train. Então é só basicamente rodar ele, que ele vai pegar as informações desse dataset e vai gerar um arquivo com a extensão Onyx, que é uma extensão que não é específica do Houdini, né? Um formato aí universal de modelos que você pode usar não só no Houdini, em vários programas. E aqui, ó, esse é o node ML Regression Inference, que é o que você usa para usar o modelo de fato, né? Então, uma vez que você treinou aqui o modelo, isso gera esse arquivo Onyx que você importa aqui. Então, com esse node é só você indicar ali no seu computador onde está o modelo, né? Esse arquivo Onyx que você salvou, ou você pode usar, na verdade, um arquivo de fora, né? Porque, como eu falei, é um formato universal. Mas no caso aqui, a gente está treinando o nosso próprio modelo, então, no caso ali, uma vez que eu treinei o modelo, eu criei um ponto, criei um atributo num, como nos meus exemplos, e aí usei então esse node para usar o modelo de fato para gerar o meu output. E aí, quando eu fiz isso, quando eu finalmente consegui fazer funcionar todo o setup, eu fiquei muito feliz por ter conseguido fazer funcionar finalmente, mas ao mesmo tempo eu fiquei frustrado porque o resultado ali do output não era preciso, né? E assim, primeiro eu treinei com só 10 exemplos, porque a minha ideia era justamente testar se funcionaria bem com poucos exemplos. E aí foi a minha decepção, né? Porque eu vi que ele dava os resultados que dava para ver que ele estava ali tentando somar um mais ou menos, só que não dava o resultado preciso. Ele somava algo em torno de 1, só que não era isso. Então eu tentei com 50 exemplos, e aí fazendo isso melhorou a precisão, né? Ele dava um resultado que era um pouco mais próximo do esperado, mas ainda não era o resultado preciso que eu estava esperando. Aí eu testei com 500 exemplos, e mesma coisa, melhorou mais ainda, ficou mais preciso, mas ainda não foi o resultado exato que eu estava esperando. Então me frustrou porque eu vi que fica inviável, né? Pelo menos se você espera um resultado preciso. Bom, na verdade, essa é uma coisa que eu vi que não dá para esperar um resultado preciso. O grande lance é que ele não funciona como eu imaginava, assim. Eu estava
na minha cabeça, achando que ele iria pegar os exemplos e buscar a relação matemática do input e output, né? Então, vendo vários ali, ele ia entender essa lógica e aprender com isso. Mas não é bem assim que funciona, né? Então, se fosse assim, ele teria com certeza sacado rápido aí, né? Porque eu tenho uma matemática muito simples rolando aí, mas ele não busca raciocínio, ele não busca relação matemática das coisas. Ele tem, assim, eu não vou saber falar tecnicamente, mas basicamente o que eu percebi que ele faz é basicamente uma interpolação de valores ali, de acordo com o que ele tem no banco de dados dele ali, dos exemplos, né? Então, sei lá, vamos supor que ele vai buscar os exemplos que ele tem na memória ali no banco de dados, os exemplos que forem mais próximos aí dessa situação e fazer um blend ali entre os valores para sugerir o valor que deveria ser o certo para aquela situação, né? Então, dessa forma, nunca vai ser algo exatamente preciso, né? Claro que se a gente tem, que nem eu estou mostrando esse exemplo, onde o input é 3, deu um output 4,15, se você usar uma expressão ali de arredondar o valor, pronto, você vai arredondar, vai ficar 4, vai funcionar certo. Então, assim, dependendo, isso não é um problema, né? Mas, enfim, é bom ter em mente essas limitações. Outra questão também que eu notei é que quando eu coloquei ali um output, um input com valor negativo, ele começou a dar uns resultados bizarros, sem lógica nenhuma. E aí eu me liguei que no treinamento eu fiz ali os exemplos com valores ali do input que variam entre 0 a 500. Então, quando eu usava ali para valer, né, para testar o modelo treinado, quando eu usava valores que saem desse range que eu treinei, acaba dando esses valores absurdos, né? Não só pelo fato de usar o número negativo, né? A questão é de estar fora do range. Então, como eu falei, se eu treinei de 0 a 500, da mesma forma que negativo dá ruim, se eu ir além de 500 também começa a viajar, né? Às vezes, se estiver bem na borda aí, digamos, vai dar um resultado mais ou menos certo, mas quanto mais você se afasta desse range de treinamento, mais absurdo ficam os resultados. Então é algo para ter em mente aí também, que você precisa treinar dentro do range que você pretende usar. Então, voltando para o raciocínio, né, de que formas eu posso usar para gerar aí esse banco de dados, né, os exemplos. Então, a primeira forma é aquele primeiro caso que eu já tinha comentado, onde você, para fazer a sua ferramenta, precisa criar uma ferramenta, né? Ou seja, você precisa criar a ferramenta para fazer essa outra ferramenta. Então, é um caso que tem seus usos, né? Mas de modo geral, eu acho que dificilmente eu vou aplicar dessa forma, né? Normalmente, se eu já fiz uma ferramenta que faz aquela função, dificilmente acho que vai valer a pena usar ela para treinar um modelo para aquilo. Então, não me empolguei muito com essa ideia, né? Mas tem seus usos. Outra possibilidade, né? O que eu falei ali, de criar manualmente os exemplos. Isso me pareceu inviável pelo que eu vi, né? Porque poucos exemplos não dá um resultado muito bom, né? Mesmo com muitos exemplos, né? Para você ter um resultado com uma certa precisão, precisa realmente de uma quantidade muito grande de exemplos. Então, criar isso manualmente não é muito viável. Pensei talvez só se você tiver talvez um sistema auxiliar onde você consegue coletar dados de forma automática, né? Então, se você, vamos supor, no seu dia a dia usando, você tem alguma forma de colher esses dados aí de uso de algo que você quer treinar de uma forma automática. Um caminho ali que eu pensei que pode ser, e o Fabrício Chamon fez algo que tem mais ou menos essa ideia. Então vou ver se eu deixo o link ali do que ele que não tem a apresentação gravada, mas enfim, qualquer coisa depois eu falo disso. Enfim, daí eu estava pensando, será que existe outra forma aí que eu não pensei ainda? Que outra forma eu poderia ter para poder gerar esses exemplos? Então me veio a seguinte ideia na cabeça, né? Se eu não quero ter que fazer uma ferramenta que faça já exatamente aquela função que eu quero ensinar, e se eu tivesse um setup procedural que gere tentativas aleatórias de exemplos? Só que aí, obviamente, ele vai errar um monte e
talvez acerte na sorte algumas. Então eu usaria isso com algum tipo de sistema auxiliar para validar os exemplos que são bons, né? Por exemplo, nessas tentativas aí, o que acertou? Então, se eu tiver algum sistema que consegue julgar, né, de forma automática se aquele exemplo é válido ou não, seria interessante, né? Poderia ter um sistema talvez que não fosse automático, né? Um sistema de eu ir lá e verificar exemplo por exemplo e dar um ok nos exemplos que são válidos, que atingiram o objetivo. É uma forma também, né? Mas não é o ideal, né? Seria muito mais interessante um sistema que faça isso automaticamente. Então aí me veio na cabeça a possibilidade aí de usar um exemplo que eu pensei que seria divertido de trazer na apresentação e que está dentro dessa ideia, seria fazer uma brincadeira aí de tiro ao alvo, onde você tem que regular a força do tiro para conseguir atingir o alvo. Então, dentro do Houdini, a gente tem ali sistema de detectar colisão, então eu tenho como usar isso para validar os exemplos que acertaram o alvo, né? Então, posso ter um sistema ali que tenta atirar várias vezes, variando a força, sem grandes critérios, e quando ele atinge o alvo, significa que aquilo foi um exemplo válido, né? Então assim eu uso a informação de qual força foi usada ali para aquela distância, então quando acerto o alvo eu considero que aquela força usada é a que precisa para aquela distância. Então esse foi o exemplo que eu pensei, e aí então eu passei a desenvolver o projeto que eu vou mostrar agora. Então tá aqui a cena que eu criei, e antes de eu mostrar funcionando, eu vou explicar um pouco aqui sobre o visual disso. A princípio esse experimento aqui era para ter um visual muito mais simples, eu não ia criar nada assim. O meu canhão a princípio era só um cilindro mesmo, e o alvo era uma esfera, mas eu acabei aproveitando a oportunidade para usar ali aquele outro assunto que eu falei, né, de usar recursos externos, né, ferramentas, no caso de gerar modelos 3D, e antes disso eu gerei concepts através do ChatGPT para chegar nisso aqui. Então eu tenho, digamos, uma historinha aqui, que o alvo é o robô aqui, artista, que faz arte através de prompts, digamos que está ameaçando aqui os nossos empregos, então nosso objetivo aqui é acabar com ele com tiros de canhão. Então ele é o nosso alvo. E aí então, como eu falei, eu usei o ChatGPT no caso para criar os concepts, né? Falei, por exemplo, faça um robô artista do mal. E aqui também eu tô com, na verdade esse não é o modelo exatamente original. Eu fiz um controle de qualidade aqui dos modelos, então ele está no intermediário. Vou colocar o original aqui para mostrar o que seria, como saiu de fato o modelo. Beleza, então ó, esse aqui é o modelo, no caso eu usei o Hunyuan 2.5, que ele é pago, mas no momento eles estão deixando criar até 20 modelos por dia grátis, então usei isso para gerar esses modelos. Então você gera os modelos a partir de imagens, e no caso a imagem, então eu fiz no ChatGPT o conceito aí de cada peça dessa, né? E aí ele gerou esses modelos que eu achei uma qualidade bem razoável, né? A única coisa ali ruim é que ele ficou com esses facetados aqui, né? A malha, ela é consideravelmente pesada, mas ainda assim é bem mais leve do que o Hunyuan 2 que eu tinha usado antes. Testei outros serviços também, e no caso dos que eu testei, o resultado melhor foi esse. Então é isso, né? Mas está evoluindo rápido. Eu acho que para algumas coisas pode até já funcionar, assim, valendo, né? Para talvez elementos mais secundários que não sejam tão protagonistas, mas bem legal, né? Então ele gerou não só o modelo, mas a textura também. Então o Hunyuan versão 2 que eu tinha testado, ele tinha algumas inconsistências na textura. Aliás, ó, a bola eu não cheguei a gerar com esse 2.5, ó. Tá vendo que ela tem uns... Ó, a geometria dela tá bem mais pesada e ela tem umas falhas aqui, ó.
uns artefatos estranhos na textura. Então esse era o resultado do 2. E aqui o canhão está com o 2.5, então tem uma qualidade bem legal, mas aqui a gente vê também os facetados e tem algumas coisinhas que aparecem na textura, né? Mas de modo geral achei bem legal a qualidade. Aí eu vou voltar aqui para o MIDI, daí no caso essa bola aqui eu, em vez de os objetos aqui, eu só dei um poly reduce, né, para diminuir a quantidade de polígono, ficar mais leve. E no caso da bola eu modelei ela aqui, né, algo simples, modelei inspirado ali no que foi gerado pelo Rony One. E mudei a cor dela também para destacar ela aqui no ambiente, para ficar mais fácil de ver. E tem aqui a versão low também, para ficar mais leve aqui, porque a ideia aqui é funcionar em tempo real, né? Então eu vou deixar aqui no low para a gente poder rodar as coisas mais rápido. Então vamos lá. Aqui a gente tem o canhão. Então eu posso mover o canhão aqui para onde eu quero. Posso mexer no ângulo. Eu coloquei o controle aqui, também dá para controlar a posição por aqui, só para ficar tudo no mesmo lugar. Então você pode mexer no ângulo aqui e na força do tiro. Então vou apertar aqui fogo. É a mesma coisa que dá play, tá? Esses botões aqui é a mesma coisa que play e voltar para o primeiro frame. Então, beleza. Vocês viram que a bola foi lá longe. Foi muito forte. Então, vou regular a força aqui. Ainda foi muito forte. Regular a força. Muito forte. Aí. Aqui eu acertei. Então, estou só mostrando aqui a situação. Dependendo... Vou vir para minha câmera aqui. Fiz uma câmera também para aparecer mais um game que acompanha aqui ela ajusta o enquadro de acordo com a distância do canhão. Enfim, né? Então, dependendo da posição X e Z do seu canhão e desse ângulo do tiro, você vai precisar de uma força diferente, né? Então, digamos que o objetivo aqui é descobrir qual que é a força necessária para... A força necessária para atingir o alvo dentro dessas condições, né, de posição e ângulo. E aí eu vou mostrar então aqui o resultado. Se a gente tiver aqui então ML Power, Machine Learning Power, agora ó, eu ativei o robozinho que está do nosso lado. Então agora ó, a força aqui está sendo estimada, né, está sendo inferida automaticamente pelo modelo que eu treinei. Então vou dar um play aqui e pum, acertei. Vamos testar agora outro lugar, mais para cá, mais longe. Vou mexer aqui no ângulo, fogo. Acertou de novo. Tá mais uma aqui. Fogo. E pum, acertou de novo. Então, como vocês podem ver aí, realmente funciona, deu certo, fiquei muito feliz. E não quer dizer que é perfeito, né? Entra de novo naquela coisa, quanto mais exemplos você treina, mais preciso vai ser o resultado, né? E aí, também interessante dizer que eu treinei ele nessas dimensões, né? Lembra que eu falei de range, né? Você tem que... Ele só funciona bem dentro do range que você treinou. Então eu treinei, eu vou explicar... Eu vou primeiro, antes de falar disso, eu vou mostrar o treinamento. Como que funcionou então o treinamento disso, né? Só para explicar a cena aqui, eu vou deixar na descrição aí do YouTube um link aí onde vocês vão achar os projetos aqui. Pode baixar esse projeto aqui e um outro. Eu vou explicar melhor depois, mas enfim. Tá aqui o meu setup, então aqui no canhão é onde você tem os controles aí. A simulação em si que faz o tiro acontecer tá aqui na bola. E aqui ó, tem esse treinamento ML onde está acontecendo tudo relacionado ao treinamento. Então eu vou mudar um negócio aqui, depois eu explico, só para ficar melhor aqui para visualizar o que está acontecendo. Então tá aqui o meu alvo e ali o canhão. O canhão está numa posição que foi sorteada aleatoriamente, o ângulo do tiro também foi sorteado aleatoriamente.
Então eu vou explicar cada parte daqui o que está acontecendo. Eu estou aqui com a visualização aqui, então isso aqui é algo que eu fiz só para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo. Então eu vou dar um play aqui, vocês vão ver, ele deu um tiro, aí ele errou, viu que a bola não chegou até o alvo, então ele aumentou a força. E assim ele vai, se ele erra o tiro e a bola não atinge o alvo, ele aumenta a força no próximo tiro. Então ele vai aumentando, aumentando, aumentando até acertar o alvo. Se passar do alvo, ele faz o contrário, ele diminui a força, diminui até atingir o alvo. Quando ele atinge o alvo, ele sorteia uma nova posição com um novo ângulo de tiro e começa o processo de novo, né? Mas quando eu faço isso, digamos, valendo, né? Que aqui eu estou no modo só visualização, mas para fazer o treinamento mesmo, eu não assisto o que está acontecendo, né? Eu só mando salvar aqui com esse file cache, né? Eu coloco aqui um número absurdo de frames que eu quiser. Quanto mais frames eu colocar, mais exemplos eu vou gerar. Então, nesse processo, ele fica rodando isso aqui, né? Ele roda mais rápido que isso, né? Porque aqui a gente está vendo em real time, mas ele roda bem mais rápido quando a gente manda simular sem assistir, né? Então ele fica fazendo esse processo e cada vez que acontece dele atingir o alvo, que nem aqui, né? Atingiu o alvo. Então quando isso acontece, no frame que acontece isso, ele salva em disco um arquivo ali dentro de uma pasta específica lá, onde eu tenho as minhas amostras, os meus exemplos. Ele salva um arquivo onde eu tenho a informação de posição X e Z, onde estava o meu canhão, né, no momento que eu acertei o alvo, onde estava ali a posição X e Z do canhão, qual que era o ângulo que estava, né, aqui o ângulo do tiro, e qual foi a força usada nesse tiro que acertou o alvo. Então são 4 informações, são 4 atributos, né, que são parâmetros, mas que eu transformei em atributos aqui para poder salvar esses arquivos. Então cada exemplo, no caso, é um arquivo que eu salvo ali, é só um ponto que eu salvo com essas informações, onde eu tenho 3 atributos de input, né? Posição X, Z e ângulo, e o meu output é a força necessária para acertar o alvo naquelas condições. Então, dessa forma, eu deixo rodando a simulação e ele vai aí nessas tentativas aí, tentando acertar o alvo. E então quanto mais tempo eu rodo a simulação, mais arquivos vão ser salvos aí com essas informações de posições e ângulos diferentes. E aí também, como eu não sabia quantos exemplos iam ser necessários aí para funcionar bem, eu pensei, talvez eu precise rodar várias vezes essa simulação. Eu quero poder simular um pouco hoje, amanhã simular um pouco mais e continuar gerando novos exemplos. E eu não quero fazer isso com a preocupação de ter que saber qual frame parou para continuar a simulação daquele ponto. Então eu pensei, eu quero usar aqui no sorteio de posição e ângulo, eu quero que esse seed de sorteio seja influenciado pela data do momento, né? Qual que é o ano, mês, dia, hora, minuto, segundo que a gente está no momento. Então eu quero que essa informação de data influencie nesse sorteio, de uma forma que toda vez que eu voltar para o frame 1, se eu dar um reset aqui na simulação, ele vai gerar um novo sorteio. Então não preciso me preocupar em continuar de onde parou a simulação. Toda vez que eu reiniciar e fizer esse processo de novo, ele vai gerar novos exemplos. E aí, mais um caso onde eu usei o ChatGPT aí para auxiliar. E dessa vez foi um uso que ele me auxiliou bem, porque eu não sabia como fazer isso, de como usar essa informação de tempo. Eu imaginei que seria possível através de Python, mas eu não sou entendido de Python. Então eu perguntei para o ChatGPT se tinha uma forma aí de usar essa informação de tempo, e ele me ajudou a gerar aqui esse código em Python para gerar essa informação aí de tempo, que eu acabei usando isso. Então
no meu, para influenciar aí, né, o meu seed de sorteio. Então, da mesma forma também eu usei o ChatGPT aqui para auxiliar também outra parte aqui, esse aqui, porque eu pensei também, eu quero que cada amostra dessa, né, cada vez que ele salva aí a informação, eu quero que isso seja um arquivo novo. Então a ideia é que ele veja dentro da pasta que eu estou salvando quantos arquivos já tem salvo lá, para poder salvar o próximo com o número seguinte, né? Então tem o exemplo 1, exemplo 2, eu quero que ele veja lá, se tem 2 exemplos A, eu vou salvar esse como exemplo 3. Então o ChatGPT também me auxiliou nesse processo aí para ler quantos arquivos tem na pasta e conseguir usar isso para gerar ali o nome do arquivo que eu estou salvando. Então estou mostrando, né, vários usos diferentes aí de ferramentas externas também. Então beleza, vou fazendo esse processo aí, vai gerando arquivos de amostra e uma vez que eu falo, ok, acho que já está bom de quantidade de exemplos, vou treinar o modelo de fato. Então aí eu tenho aqui um file merge, no caso para importar, como são arquivos separados, né? Esse file merge ele vai importar todos os arquivos ali da pasta e juntar tudo. E aí então com isso eu vou usar ali naquele setup que eu mostrei com o ML example e nesse node aqui ele vai gerar o dataset.raw, então com esses exemplos. E no caso aqui, pode ver que eu estou plugando a mesma coisa no input e output, porque eu salvei isso em um arquivo só, né? Então, um ponto tem 4 atributos ali, que 3 deles são input e um é o output. Então, nesse node aqui você não tem muito o que dizer nele, só marcar aqui a opção que eu falei de usar Packed Geometries, né? Então, cada exemplo aqui é uma Packed Geometry, então, com isso marcado eu posso criar múltiplos exemplos com um node só aqui. Então é aqui que eu informo para ele quais desses atributos que tem na minha geometria aqui, quais são os inputs e outputs que eu quero considerar, né? Então são 3 inputs, no caso x, que é a posição x do canhão, z, que é a posição z, o ângulo do tiro e, no caso, força é o meu output. Então, com isso ele salva esse dataset e aí depois aqui a gente importa esse arquivo e na verdade eu não faço nada com ele aqui, né? Ele vai ser usado dentro da Top Network, que vai importar a informação de lá e usar esse node aqui, ML Regression Train, para gerar o modelo de fato. Então, uma vez que eu gerei o modelo de fato, eu uso ele aqui, ML Regression Inference, para fazer a inferência usando o modelo aí. Então, no caso aqui é esse, salvei como model.onyx, que é o que ele sugere como padrão. Então, só para entender como está funcionando aqui, eu criei um ponto aqui só para poder receber as informações, aí, os atributos, e aqui eu estou pegando as informações ali dos parâmetros, né? Isso aqui só para entender, isso aqui é o que está sendo usado no resultado, né? Então, quando eu ativei aqui para demonstrar, né, esse ML Power, essa força ML está simplesmente extraindo informação de lá de dentro, né? Então, o que está sendo gerado aqui, o output, é o que está sendo usado lá no meu parâmetro. Então, como input aqui, eu estou só extraindo aqui as informações do X, Z e ângulo do que está no canhão aqui no momento, né? Então, isso eu estou dando como input, ele gera o output que eu estou usando lá. Então, é isso o setup, basicamente. E aí, uma coisa que eu mudei depois é que eu vi o seguinte, né? Nesse treinamento, acontecia às vezes do tiro pegar meio de raspão, né? E vamos supor que ele pega bem aqui na pontinha do chapéu, mas acertou. Então isso é considerado um acerto e vai lá ser usado como banco de dados, esse exemplo. E eu achei que isso não era legal para precisão, né? Porque se eu estou usando informações que vão tá pegando de raspão o tiro, se depois na prática eu errar um pouquinho
fora disso, então ele vai errar o tiro, né? Então eu pensei, para eu ter um treinamento mais eficiente, seria interessante eu usar um alvo menor, um alvo que pega só em cheio. Então aí eu tive a ideia de usar essa esfera aqui. Ó, estão vendo aqui essa esfera dentro? Foi ela que eu usei de fato no treinamento, ó. Então ela aqui, ela tá digamos, no ponto mais central aqui, né? Então eu quero treinar, em vez de treinar acertos que batem em qualquer ponto desse robô, eu quero só tiros que acertam em cheio nele. Então o meu alvo aqui é um local mais específico, né? Então fazendo essa troca acabou aumentando bastante o tempo de treinamento, né? De precisar de muitas mais tentativas para acertar o alvo, né? Então preciso processar bem mais frames para gerar a mesma quantidade de arquivos ali de amostras. Mas, por outro lado, eu fico com um treinamento mais eficiente, né? Com um banco de dados mais qualitativo, podemos dizer, né? Então ele é treinado só com tiros que pegam em cheio. E bom, acho que é isso. Acho que eu expliquei tudo aqui. Então outro uso de ferramenta externa aqui também, como eu falei, usei ChatGPT para gerar os concepts de cada elemento aqui. Mas também usei o ChatGPT para criar a textura aqui desse chão. Ele, na verdade, eu escureci ele mais do que era originalmente. Ele tem uns detalhes aqui que estão meio apagadinhos. Mas, enfim, é uma textura que eu gerei no ChatGPT. Só que aí também tem uma coisa... O ChatGPT até que gera legal texturas, só que, por exemplo, ele fala que vai gerar uma textura seamless, né? Que é quando você faz ali ela para ser repetida várias vezes assim, sem que a gente perceba uma emenda, né? Fica tileável, como seria a tradução. E só que daí ele fala, beleza, toma aqui sua textura seamless, e quando você vai testar de fato, ela não é seamless, você vê ali ó, algo estranho na emenda de um com o outro e tal. Então aí eu usei o Conf UI para poder pegar essa textura e deixar ela seamless. Eu cheguei a testar também, criar diretamente a textura no Conf UI, né? Para quem não sabe, Conf UI é um software, né? Grátis que você pode usar aí e usar diversos modelos open source. Dá para usar modelos pagos também, né? Mas enfim, você pode fazer muita coisa com Conf UI, inclusive gerar imagens, e até o modelo 3D também, usar o modelo do Honeywell para gerar modelos 3D. Tem a versão 2 que é open source, dá para usar nele também. Enfim, dá para fazer muita coisa com ele. Eu cheguei a testar ele para gerar a textura direto nele. Funciona, só que o resultado, né, a textura que ele estava criando, o desenho em si, né, não estava me agradando tanto quanto esse que eu gerei no ChatGPT. Então aí eu adaptei ele para pegar o que eu fiz lá no GPT e deixar seamless, e funcionou muito bem. Dá para usar ele também para fazer upscale também, porque o ChatGPT tem limite de resolução. Então dá para fazer esse tipo de combinação também. Então é isso, só recapitulando aqui as ferramentas externas que eu usei aqui em conjunto: ChatGPT para gerar texturas e também concepts, Conf UI para deixar a textura seamless lá, mas dá para usar ele para muitas coisas. E bom, ChatGPT também usei para auxiliar criando código de Python, e o Honeywell 3D 2.5 para gerar os modelos 3D. Então é isso aí. Eu vou deixar disponível aí, né, já está disponível o arquivo aí desse projeto para quem quiser dar uma olhada, estudar, né? Eu acabei falando só sobre o setup de machine learning, mas tem muita coisa rolando ali também do setup de tiro que não vale a pena, eu acho, entrar aqui e falar sobre o que está rolando ali, porque são coisas específicas e, enfim, já foi bastante extenso só falar da parte de machine learning. Então quem tiver curiosidade aí sobre o que mais está rolando no setup, é só pegar ali para estudar. Só que aí também uma coisa que eu pensei
aquela cena ali tem muita coisa rolando que não é especificamente de machine learning, né? Específico do setup de canhão. Aí eu pensei, talvez, para não ficar confuso, para quem quer aprender realmente o que é o setup mínimo aí de machine learning, talvez melhor usar o meu outro projeto que eu deixei disponível também, que eu chamei de Soma 1, que é aquela primeira ideia que eu tinha feito, né? De gerar inputs com um número aleatório e o output é o input mais 1. Então é só isso e o treinamento ali. Então é uma cena que está mais enxuta. Acho que para quem quer aprender aí o setup do machine learning, é melhor ir primeiro nessa cena aí para estudar. Então disponibilizei os dois ali no meu Instagram aí, @marcorivera_VFX. Tem ali um Linktree que tem link, dentro ali tem vários links, né? E aí tem o link para baixar esses projetos e também tem link do meu curso para quem tiver interesse aí, Houdini Essentials, para dar uma olhada. Fica à vontade para ver lá. Mas eu vou deixar aqui, como estou gravando no YouTube, eu vou deixar também o link na descrição. Então, é isso aí. Espero que tenham curtido. Deixe seus comentários aí, like, aquelas coisas. Valeu aí, galera. Falou.